nos ajudar a entender isso. Pois é, vou chamar aqui José Arbex. Isso. Para ajudar a gente a entender melhor essa treta, essa tretinha, Arbex. Boa noite, seja bem-vindo. Me conta, era previsível esse embate aí entre os bilionários estadunidenses? Quer dizer, um estadunidense e um sul-africano. É. Bom, primeiro, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, uma honra. Bom, era previsto. Eu mesmo falei aqui com vocês várias vezes. Eu dei 2 meses para começar o palco. Errei. Não foram 2 meses. Principalmente porque os dois têm um ego maior do que o universo, assim. Quer dizer, não, era óbvio que ia acontecer alguma coisa. Agora, eu acho que o elemento central disso tudo reside no fato de que o Trump representa uma coisa nova nos Estados Unidos. Se você levar em consideração que quem ganhou as eleições não foi o Partido Republicano, foi o Trump. O Trump fala diretamente com os trumpistas, com a base trumpista dele. Foi essa base que levou ele para o poder. O Trump hoje controla o Partido Republicano como se fosse uma máquina dele, Trump. Até o ponto que quando ele mandou agora para o Congresso isso que ele chama de Big Beautiful Bill, o grande lindo pacote, que na verdade é um ataque sem precedentes ao mínimo que ainda existe de garantias sociais nos Estados Unidos, Medicare, Medicaid, Social Security, Food Stamp, que dá subsídio para quem passa fome, os cortes radicais que estão sendo feitos. O Trump mandou isso para o Congresso, ameaçando os republicanos, que alguns estavam com medo de votar nesse pacote, então impopular que ele é. O Trump falou, quem não votar nesse pacote vai ser considerado meu inimigo dele, Trump. Quer dizer, nesse sentido, ele inaugura uma nova fase nos Estados Unidos, em que ele está liquidando o mecanismo de equilíbrio de poderes entre Partido Republicano e Partido Democrata. Quer dizer, eu não quero saber nada disso. Eu governo de acordo com os meus interesses, ponto final. E o Partido Republicano que se lasque, se os caras quiserem continuar no Partido Republicano e sendo a minha base. Isso daí é visto assim, se tornou rotina hoje nos Estados Unidos. Quando os caras do Partido Republicano fazem o Town Hall, que ali é uma tradição, os congressistas reúnem os seus apoiadores para discutir aquilo que eles estão fazendo no Congresso, eles não estão conseguindo falar com a própria base. Eles estão sendo vaiados, estão sendo escorraçados. Chegou num escândalo, que eu nunca vi um negócio desse, assim, tão cínico. Em Iowa, há 2 ou 3 dias atrás, uma senadora do Partido Republicano foi lá falar para os seus constituintes, para os apoiadores, e um cara levantou lá e falou, esse pacote que vocês estão aprovando vão nos matar. Vão nos matar. Sabe o que ela respondeu? Todo mundo vai morrer um dia. Assim, é um negócio... Não sou coveiro. Então, o Trump transformou. Não tenho culpa, não sou coveiro. Não sou coveiro. Lembrou alguém que eu já vi aqui no Brasil. Caramba. Boa, é isso mesmo. Então, o Trump transformou a vida política dos Estados Unidos numa terra de ninguém. É o caos total em que prevalecem os interesses individuais dele. Como vocês falaram, isso sempre aconteceu de uma forma ou de outra nos Estados Unidos. Ninguém está dizendo que os Estados Unidos, antes do Trump, era uma ilha de virtude cívica, nada disso. Mas o Trump desmascarou. Ele levou até uma potência máxima o banditismo, o gangsterismo. Quer dizer, quem é o ministério do Trump? São gangsters, são mafiosos, são gente que não tem qualquer traquejo. O Hegseth, que hoje é o secretário da Defesa, qual é o grande mérito dele? Esse era comentarista da Fox. Ele era comentarista da Fox, o cara. É secretário da Defesa hoje. O cara não sabe nada de política externa, não conhece nada de história da diplomacia, não sabe do que está falando. Demência absoluta. Quer dizer, o Trump nisso ele não é inédito. Você sabe que na Alemanha nazista, aquela estudiosa da Alemanha nazista, Hannah Arendt, ela demonstra como o Adolf Hitler jamais mencionava sequer a existência do partido nazista. O Hitler estava pouco se lixando para o partido nazista. O Hitler falava diretamente com as bases dele, Hitler. E ele mudou o cenário institucional na Alemanha de tal forma que, depois de um certo momento, com o poder dele já consolidado, as pessoas, os militares principalmente, já não juravam nem fidelidade à nação, nem fidelidade à Constituição. Juravam fidelidade ao
Firra, diretamente a ele. Quer dizer, a personalização do poder, assim, total. É o que o Trump está querendo fazer nos Estados Unidos. Eu só faria uma observação no sentido de destacar que, sim, está havendo uma reação muito forte na base popular. Existem fins de semana que a mídia, para variar, oculta essas coisas. Mesmo o New York Times, no CNN, não dão o destaque que deviam dar. Houve fins de semana que se calculou, havia mais de 5 milhões de pessoas nas ruas, somando todas as cidades, todas as capitais, protestando contra o Trump. Você teve agora em San Diego, na Califórnia, uma situação em que policiais fortemente armados para combate, para guerra, entraram no restaurante popular em San Diego para capturar pessoas com aparência de hispânicos. Aparência de hispânicos, para deportar essas pessoas. A comunidade reagiu forte, a polícia jogou bomba na comunidade, bomba cacetada na comunidade, e isso gerou uma situação de caos. Agora, em Milford, em Massachusetts, a polícia prendeu um rapazinho de 18 anos, que ia se formar no dia seguinte. O Marcelo, né? O Marcelo Gomes. Time de vôlei, é um brasileiro. Tinha lá a namoradinha dele, tudo em cima, não tinha nada de ilegal. E, de novo, a comunidade foi para cima e enfrentou a polícia. Quer dizer, nós estamos tendo uma situação de crescente tensão social que vai piorar muito com esses cortes promulgados pela Big Beautiful Bill aí do Trump. A coisa está degringolando muito. Pois é. Arbex, deixa eu trazer uma outra pauta. Vamos falar sobre Carla Zambelli, que se tornou definitivamente condenada hoje, tá? Por unanimidade, a primeira turma do STF manteve a condenação de 10 anos de prisão pela invasão no sistema do CNJ. Além de rejeitar os recursos, a primeira turma decidiu que o caso passa a transitar em julgado. Então agora, a pena tem que ser executada. Mas falta, então, encontrar Carla Zambelli, Arbex. Falta condenada? Por onde anda a Carlinha? Olha, há controvérsias, né? Parece que ela foi vista nos Estados Unidos, ela diz que está na Itália, que ela tem cidadania italiana e não pode ser extraditada. Agora, o importante disso tudo, eu destacaria duas coisas. Primeiro que, do ponto de vista do próprio assunto, Carla Zambelli, eu acho que o fato de ter sido colocada como procurada pela Interpol é um fato bastante significativo, é um fato importante, que demarca aí uma tomada de posição por parte da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal, que eu acho que marca, delimita uma atitude, digamos assim, a defesa da justiça brasileira, da soberania brasileira, contra esse tipo de prática que a Carla Zambelli adotou. Agora, tem um segundo dado que para mim é o mais relevante dessa história toda, é que mostra o comportamento mafioso de quem comete crimes e depois foge. Quer dizer, como também fez o Eduardo Bananinha, como ensaia fazer, na minha opinião. Claro que isso é especulação, eu não posso provar, mas eu acho que isso passa pela cabeça do Jair Bolsonaro, a hipótese de uma fuga. Como, aliás, ele tentou outro dia, né? Foi lá na embaixada da Hungria, lá, procurar refúgio. Quer dizer, isso mostra o tipo de gente com a qual nós estamos lidando. Quer dizer, a extrema-direita, é inútil a gente tentar encontrar ali ideologia. Não há uma ideologia, não há um programa político, não há um projeto de país que esse pessoal defende. Não há É aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, quando se discute o pau entre o Trump e o Elon Musk. Você não está discutindo ideologia, você não está discutindo projeto de país, você não está discutindo proposta de futuro. Você está discutindo pau entre gangues mafiosas, ponto final. Aqui no Brasil, a extrema-direita é uma gangue mafiosa, ela não tem projeto, ela não tem o que propor. Ela tem esse tipo de prática criminosa. E eu acho importante o que está acontecendo, que a Carla Zambelli está arrancando todas as máscaras de quem acha que existe alguma seriedade por parte desse pessoal da extrema-direita. Eu acho ótimo o que está acontecendo. E talvez, Juliano, Roberta e Arbex, abra um precedente, né? Porque se o Bolsonaro for condenado e fugir, vai parar na lista da Interpol, né? Exato. Acho que isso é importante. Sinaliza para o Bolsonaro que você quer ir parar na lista internacional de fugitivos, de foragidos, do lado de traficante, de gente do PCC, de gente do Comando Vermelho, de gente de organizações terroristas do mundo inteiro.
É isso. A Carla Zambelli, outro dia eu peguei as outras brasileiras que estão na lista aí. Uma é acusada de matar o marido e não sei o quê. A outra é PCC. A outra faz tráfico na fronteira. Então a Carla Zambelli está nessa lista. O Jair Bolsonaro, fique sabendo, ele tem duas escolhas se for condenado. Ou ele cumpre a pena, ou ele vai parar na lista do lado de traficantes internacionais e outros. Sinaliza, tem uma sinalização. Agora, será que o Supremo vai se adiantar e tomar alguma medida do tipo... Tornozeleira eletrônica? Tornozeleira, se não quiser fazer a prisão preventiva, né, Juliano? A maioria das pessoas que a gente ouve aqui acha que não. Acha que eles não vão se arriscar a tomar uma medida assim dura antes da condenação. Eu acho também, Rodrigo. Isso tem a ver com o elemento que você trouxe, que é o precedente. Quer dizer, precisa... E é muito fácil criar o precedente com a Carla Zambelli. Apesar dela estar sendo condenada muito tardiamente, quer dizer, ela está cometendo crimes há pelo menos 6, 7 anos, desde que assumiu o mandato. Em sequência, né? Fake news... a invasão do sistema do CNJ foi um deles. E veja que não é por acaso que ela está sendo condenada por um crime que gera coesão no sistema de justiça, que é invadir o sistema de um órgão do sistema de justiça, que é o CNJ. Então, a primeira condenação dela não é porque ela apontou uma arma para um jovem negro na rua, não é porque ela difundiu fake news contra os adversários, não é porque ela... Não é nada disso. É porque ela entrou no sistema do CNJ. Seja qual for a razão, eu acho que o sistema de justiça brasileiro não vai dar arrego dessa vez, porque precisa criar o precedente. E é melhor criar o precedente em cima de uma personagem que é quase uma unanimidade na opinião pública brasileira de que é uma criminosa, do que criar esse precedente em cima de um sujeito, de um personagem que talvez não tenha toda essa força simbólica que a Zambelli tem contra si, né? Pois é. Criminosa e com poucos aliados, né, também. Isolada também, exatamente. Isolada no bolsonarismo até, né, Roberto? Exatamente. Por falar em força simbólica, eu acho que nem é à toa que você, quando começou a dar os exemplos de porque ela não foi condenada, o primeiro exemplo que você lembrou foi a arma apontada para o jornalista negro. Claro. Quer dizer, isso aí está no imaginário popular. Claro. Eu acho muito bom que a pessoa condenada, procurada pela Interpol, é uma racista que apontou uma arma contra um cidadão negro. Eu acho que isso daí é um peso que, para a nossa cultura, a cultura brasileira, para o racismo que impera na nossa cultura e para as barbaridades que a gente vê no cotidiano, eu acho que essa imagem é particularmente importante do impacto que ela tem no imaginário. É uma criminosa que aponta a arma para um cidadão negro. Eu acho que isso daí é um precedente fantástico. Agora, eu acho acho que a própria justiça tem pouca margem para recuar agora. Eu acho que ela mesma criou uma lógica em que se ela recuar ou abrandar ou tentar passar pano para algum dos criminosos que tentarem a fuga, ela vai caminhar para um suicídio. Quer dizer, eu acho pouco provável que a justiça agora tente passar pano. Não sei se vai chegar ao ponto da tornozeleira. E não sei se seria o melhor dar a tornozeleira para o Jair, porque eu realmente tenho dúvidas sobre qual seria o impacto mais positivo para o Brasil. Ele com a tornozeleira ou ele fugindo, feito um rato do país. Eu não sei qual seria melhor do ponto de vista didático. Preso, para mostrar para o povo, olha, preso como um rato de laboratório. Preso, sem dúvida nenhuma, nós temos um cara que é o Lula, que não fugiu, um cara que foi oferecido para ele a perspectiva de fuga pelos aliados. Ele falou, não vou fugir porque eu não sou criminoso, eu vou provar a minha inocência, eu vou ficar aqui e voltar. E tem outro cara que foge como um rato, quer dizer, então... Eu acho que isso, do ponto de vista didático, é uma lição importante. Pois é, eu e a tenho dúvida, viu, sobre isso. Olha só, porque o deputado italiano, o Angelo Bonelli, ele deu uma entrevista aqui para o ICL ontem e ele disse suspeitar que Carla Zambelli está na região do Vêneto, que fica ao norte da Itália. E aí, segundo o Bonelli, ela deve buscar apoio do partido Liga Norte, que é quem controla o Ministério do Interior. E é, sim, alinhado com a família Bolsonaro. E aí o deputado também disse, aqui ao ICL, temer que a justiça italiana decida uma coisa, mas a política escolha outra. E como é que ficaria, então, hein, Arbex? Eu acho que nós temos com a justiça italiana um histórico, né? Teve o famoso caso do... Esqueci o nome Cesare do Battisti. Cesare Battisti. Que também teve toda uma novela sobre a extradição ou não, que a Itália queria extradição,
e teve todo um terreno, e depois teve a novela também com o Robinho. Quer dizer, mas eu acho que o importante aí é notar que quem se alinha com a Zambelli para tentar proteger ele é a Liga Norte. É uma liga fascista, é uma liga de extrema-direita, que é interlocutora do Steve Bannon, que é o cara que organiza a extrema-direita mundial, que é o cara que dá abrigo para o Eduardo lá nos Estados Unidos. Quer dizer, isso mostra uma articulação internacional de proteção a ratos. Quer dizer, eu acho que isso daí é um outro aspecto desse problema que mostra como aqueles casos que são apontados como folclore ou como um caso nacional da Zambelli ser uma maluca, que fica apontando a arma para negros, etc. e tal, não é folclore e não é um caso nacional. É uma postura de uma extrema-direita organizada internacionalmente e que protege os seus. E que tenta... Agora, eu não sei como na Itália isso vai resolver internamente. Eu não sei até que ponto dentro da Itália você tem posições dentro da justiça que gostariam de levar isso até o fim. Eu não sei como isso se articula na Itália, não tenho a menor ideia disso aí. Agora, do nosso ponto de vista, eu acho importante destacar esse vínculo com a extrema-direita internacional. Isso sim nos interessa. Aliás, vai ter agora, né, um novo congresso da extrema-direita internacional aqui no Brasil, né? A CEPAC, né? Eles vão reunir em Manaus, né? Inclusive como contraponto à COP30 que vai ser em Belém. E o governo italiano, é bom lembrar também, o Abeck sabe disso, é hoje uma coalizão que tem partidos de centro-direita, vai até a extremíssima direita, que é a Liga do Norte, e a primeira-ministra está mais alinhada, a Giorgia Meloni, mais alinhada com a extrema-direita do que com o centro. Ela é uma figura que adora o Javier Milei, vive recebendo o Orbán, então não é à toa que a Carla Zambelli foi para a Itália, não tem a ver só com a cidadania italiana, porque obviamente isso para fins do cumprimento de uma pena no Brasil não vai salvá-lo, o fato dela ter cidadania italiana, mas também tem a ver com uma rede de proteção que certamente ela teria nos países que são governados pela extrema-direita, Argentina, Hungria, a Polônia agora perdeu, mas poderia ser a Polônia até outro dia, Estados Unidos e a Itália, né? Não, você lembrou bem, a Meloni, eu brinco que eu sou fã da Meloni, porque a Meloni, ela é muito boa. A Meloni ela faz discursos para a extrema-direita, evidente. Ela é muito boa para a extrema-direita. Ela é tão boa que ela nem parece, de extrema-direita. Nem parece uma política de extrema-direita. Ela é muito competente. Ela é hábil. Outro dia eu vi ela fazendo um discurso em espanhol perfeito para o Vox espanhol, um discurso na Espanha para o Vox, que é o partido da extrema-direita espanhola, defendendo a perspectiva de uma Europa fascista. Quer dizer, é um internacionalismo fascista, que é um contrassenso, é uma contradição em termos, né? Um internacional fascista. Quer dizer, e eu acho que hoje ela é um nome, é um quadro internacional bastante importante do fascismo, que tem uma boa interlocução com o Trump, aliás. Ela consegue ter uma boa interlocução até com o Trump. Então, eu acho que, você lembrou bem, a Itália hoje está numa posição em que a Meloni exerce uma liderança e uma influência que vai além do próprio partido da extrema-direita dela. Ela exerce influência sobre o establishment político italiano. Eu só vi um cara, até hoje, fazer um discurso forte contra a Meloni, na cara da Meloni. E foi um parlamentar italiano que perguntou para ela se ela não tinha vergonha do número de crianças palestinas que estavam sendo assassinadas com a política que ela estava endossando em Gaza. E ela ficou sem resposta. Porque ela normalmente usa a resposta de eu sou uma mãe italiana, uma mulher que tem filhos, que defende a família, que defende as crianças, que defende a dignidade da família, não sei o quê. E quando ela é confrontada com um cara que fala, olha, você está assassinando crianças em Gaza, a tua política. E aí? E aí ela ficou sem resposta. Foi a primeira vez que eu vi a Meloni ficar sem uma resposta assim, uma cara sem saber o que fazer direito. Pois é, fica difícil. Então eu acho que defender o genocídio de mulheres e crianças, né, Arbex? Fica muito difícil. Eu acho que nesse sentido a Zambelli acertou. Se fosse a Zambelli, eu acho que eu teria ido para a Itália também. E acho que a Itália é um pouco mais divertida do que a Hungria, talvez, também, né? Talvez. Eles têm mais amigos. Sobretudo nessa época do ano. Nessa época. Vai muito pegar aperol, muito limoncello. Vai pegar o verão italiano ainda. Sorvete, gelato. Né? Agora, gente, aproveitar essa sua risada para dizer o seguinte, a desmoralização de Carla Zambelli é tanta,
que até a ex-amiga Joyce Hasselman apareceu para tirar sarro. Vai vendo isso aí. Ontem, depois do nome da Zambelli ser incluído na lista da Interpol, a Joyce foi ao X para dar uma sacaneada, assim, para dar uma ironizada. Ela se produziu toda, abriu um espumante e escreveu isso aqui, ó. Vou ler para vocês. Um brinde a você, Carla Zambelli. Você merece. Ah, se merece. Olha só. Porque a Joyce Hasselman, quando foi abandonada pelo bolsonarismo, quando ela sai do governo, a Carla Zambelli tripudiou, né, da Joyce, né? Teve aquele momento em que a Carla ainda se sentia poderosa e a Joyce Hasselman já abandonada, depois não se elegeu nem vereadora, né? Ela foi candidata a deputada, a vereadora. E foi ser comentarista. Ah, ela voltou a ser comentarista? Depois disso, né? Mas então ela tá dando troco, ela não esqueceu, né? A vingança é um prato que se come frio e com champanhe, pelo visto aqui, no caso da Joyce e da Carla Zambelli. Que beleza. Mandou um espumante, né? Nesse caso, nenhuma das duas tem razão. Duas abandonadas, né? Eu acho que, novamente, o que esse caso, Zambelli e Joyce Hasselman revela, é com quem nós estamos lidando. Quer dizer, são pessoas que não têm ideologia, não têm programa político, não têm compromisso com nada, não têm uma perspectiva de futuro, não têm uma proposta de país. É fofoca, é ataque pessoal, é insinuação, é maldadezinha aqui, maldadezinha ali, se merece. Quer dizer, é uma coisa de... É o mais baixo nível que a política pode atingir, se é que se pode chamar isso de política, né? Quer dizer, esse é o nível das pessoas da extrema-direita. Não tem ideologia, não tem compromisso. Eu acho que é isso. Eu acho que esse que é o problema. É isso. José Arbex, obrigada e um bom final de semana para você. Valeu, Arbex. Eu que agradeço. Para vocês também, foi um grande prazer. Até a próxima aí. Valeu, abraço. Tchau, até mais.